Ninguém me entende. Ninguém percebe o que eu digo. Não é sobre um amor antigo, e sim sobre o que se passou comigo. Eu já fui uma pessoa muito fechada. Eu não gostava de conversar. Gostava de ficar apenas no meu canto, ouvindo música ou cantando. Todo mundo que via com boas intenções, eu me afastava. Me fechei para novas oportunidades. Me fechei para o mundo. Cresci com o pensamento de que ninguém me entende. Ninguém percebe o que eu digo. Acabei sozinha. Por me fechar, terminei por afastar todo mundo. Por me fechar, terminei por não descobrir quem realmente sou. O tempo passa e por ninguém espera. Andando pela rua, me deparei com uma menina. Ela era igualzinha a mim. Ela estava sentada e sozinha com o cabelo meio desarrumado. Mas por continuar com o pensamento de que ninguém me entende, ninguém percebe o que eu digo, não conversei com ela. Decidi não incomodar. Dias se passaram e voltando eu por o mesmo lugar, encontrei gente chorando. Parei e perguntei. Disseram logo que a menina havia cometido um suicídio. Logo que eu vi, acabei chorando e me pus a andar. Com um sentimento de culpa, pois eu podia ter conversado com ela. Eu podia ter impedido isso. Voltei para lá e conversei com a sua mãe. Chegando lá, encontrei sua mãe e uma menina. Ela disse que aquele era o lugar em que se conheceram. Era o lugar em que tiraram tudo o que as prendia de continuar. Ela disse também que elas, uma semana antes do incidente, elas conversaram e ela disse que já estava tudo bem. E que seu pai disse que viria buscar ela para poder passear, para poder passar o fim de semana juntos. E daí nunca mais falaram. Ela falou do bullying que ela sofria na escola, das suas cicatrizes, das vezes em que ela teve que se recompor, dos 1001 motivos que ela escrevia todos os dias para não desistir, do quanto ela sofria por não ter seu pai por perto, por ver sua mãe se desgastando por ela, e mesmo assim continuar a tirar mais notas. Pelo assédio que ela sofria, a mãe mal sabia dos problemas que a menina enfrentava. Isso é o que acontece e está a acontecer nos dias de hoje. Passamos a vida a trabalhar e nunca tiramos um tempo para conversar, ouvir os nossos irmãos e sobrinhos. Falamos, o teu trabalho é só dormir, comer, acordar e ir para a escola, igreja e ajudar aqui em casa. Não tens que pensar em mais nada e nem tens motivos para chorar. Tal como eles, nós também já tivemos as suas idades. Cada pessoa é uma pessoa. Por mais que sejam nossos filhos, irmãos e sobrinhos, não quer dizer que o que nós sentimos e vivemos é ou será aquilo que eles estão a sentir e a viver. Não. A sociedade está doente e não conversamos com os nossos filhos. Eles serão contaminados e ao invés de falarem conosco, eles vão preferir se fechar. Ou talvez confiar em um estranho. Sempre que tivermos a oportunidade de ajudar, devemos ajudar. Deixar para fora o pensamento de que nos privam, de que não nos permitem ajudar e evoluir. Nem sempre irão dizer me sinto sozinha. Eu preciso de ajuda. Então, presta atenção aos mínimos detalhes. E espero que com isso você tenha tirado outras lições e esteja disposto para fazer diferente. Bom, família, eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo também está tudo fixe. Esse texto pertence à autora Pensamentos de Angie, somente eu no Instagram. Uma amiga minha que faz textos do gênero e não só. E eu decidi partilhar essa história com vocês, porque é uma história que eu me identifiquei bastante. É uma história que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com muita gente hoje em dia. Por quê? Muito pelo fato de que os nossos pais não terem tempo de nos ouvir. A semana antepassada, eu participei de um debate e eu aprendi que os nossos pais não podem nos dar aquilo que eles não tiveram. Muitos dos nossos pais não tiveram uma educação adequada aos nossos tempos. Não tiveram uma educação adequada aos tempos que nós estamos a viver agora. E é muito complicado eles entenderem o que nós estamos a passar agora. Então, família, essa mensagem é mais direcionada não só para os jovens, como também para os pais. Que prestem mais atenção aos seus filhos. E nós jovens, que prestemos mais atenção aos nossos próximos. Porque nem sempre eles vão dizer que se sentem sozinhos. Nem sempre
Eles vão dizer que precisam de ajuda. Eles vão dar sinais. E nós precisamos estar atentos a esses pequenos sinais. Nós precisamos estar atentos a esses pequenos detalhes. Porque há muita gente a sofrer com depressão e ansiedade, mas não consegue falar. Não se sente à vontade, não se sente bem para falar sobre isso. Há muita gente a passar por enormes problemas, mas não confia em ninguém a 100% para desabafar. Então, família, nós precisamos estar atentos. Da mesma forma que nós, muitas das vezes, temos alguém aí para nos ajudar. Muitas das vezes temos alguém com quem desabafar e contar os nossos problemas. É da mesma forma que nós devemos estar atentos para ouvir as outras pessoas também, família. Essa mensagem, particularmente, é muito forte e é muito profunda essa mensagem. Eu espero que vocês tenham tirado a melhor lição, tal como ela disse aqui no texto. Tenham tirado a melhor lição, o melhor aprendizado e levem isso para as vossas vidas também. Eu vou levar isso para a minha vida e eu espero que os pais ou os mais velhos que estejam aqui a ver esse vídeo se identifiquem com essa mensagem e passem a conversar mais com seus filhos. E nós jovens passemos mais a conversar com os nossos irmãos, com os nossos amigos e não só. Prestemos atenção aos mínimos detalhes, porque muita gente ignora. É como o texto bem diz: mas o teu trabalho é só comer, dormir e acordar. Mas você vive bem, você tem uma boa vida, você não tem do que reclamar. Às vezes não é o que nós temos, é o que nós sentimos. É o fato de não nos sentirmos suficientes naquilo que nós temos. Ou é o fato de acharmos que não merecemos o que nós temos. E isso também dá cabo dos nossos pensamentos. Isso também dá cabo dos nossos sentimentos. Então, família, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser ler mais textos do gênero, é só ir até a página dela no Instagram, Pensamentos de Angie, ou somente eu, no Instagram, desculpem, somente eu, e vão encontrar estes e muitos outros textos interessantes. E é isso, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e tamo junto.